Acidentes terríveis acontecem todos os anos, em todo o mundo em datas aleatórias. Mas será que realmente existe alguma coisa de maligna combinação de uma sexta-feira com o número 13? Coincidência ou não? No vídeo de hoje, iremos mostrar 8 tragédias que aconteceram em uma sexta-feira 13 de janeiro de 2012. Um navio cruzeiro Costa Concórdia afundou parcialmente na costa italiana após encalhar. O capitão em exercício, Francesco Schettino, foi acusado pela justiça italiana pelo acidente. Os investigadores criticaram severamente a forma como o ex-capitão agiu durante o desastre. A acusação seria que Schettino teria passado o limite de distância da costa em 290 metros de comprimento, o que fez o casco bater em rochas, abrindo assim um buraco que deu início a uma caótica remoção de mais de 4.000 passageiros e tripulantes durante a noite. O ex-capitão também foi acusado de ter demorado em iniciar essa retirada das pessoas, perdendo o controle da operação e abandonando a embarcação em seguida. O cruzeiro contava com 4.200 passageiros e tripulantes no total. Francesco Schettino recebeu a pena de 16 anos de prisão. Sexta-feira, 13 de janeiro de 1915. Um terremoto atingiu a cidade de Avezzano e região na Itália, causando pouco mais de 30.000 mortes nesta sexta-feira 13. Só em Avezzano, 95% da população perdeu a vida. Era uma cidade de 13.000 habitantes e 10.000 pessoas morreram nesse desastre. A cidade com menor porcentagem de população perdida foi Escurcola Marsiccana, que perdeu 15% de sua população, 405 mortes. O tremor também pode ser sentido em Roma e é classificado como um dos piores da Itália, tendo atingido mais de 25 cidades com seus tremores. Sexta-feira, 13 de janeiro de 1939. Um dos piores incêndios florestais da história aconteceu nesta sexta-feira 13, onde 71 pessoas morreram nesse terrível fenômeno. Cerca de 20.000 quilômetros quadrados de florestas foram devastadas pelas chamas e cidades acabaram destruídas. O incêndio aconteceu no estado de Victoria, na Austrália, e foi batizado de Bush. De todas as mortes, 36 foram em apenas um dia. Estima-se que o fogo tenha ardido em 75% do território do estado. Sexta-feira, 13 de março de 1964. Um dos assassinatos mais bizarros e tristes aconteceu nesse dia em Nova York. Responsável pelo estudo de um fenômeno psicológico chamado Síndrome do Espectador, o assassinato de Kitty Genovese foi uma infeliz amostra da falta de atitude do homem. Esse assassinato e estupro teve nada mais, nada menos do que 38 testemunhas que durante os 35 minutos de ataque não fizeram nada para ajudar a moça que era perseguida no caminho de casa e em 3 investidas foi morta a facadas por um homem que não tinha uma aparente intenção, além da sede de sangue. A única ligação feita para a polícia só aconteceu quando Kitty já estava morta. A síndrome do espectador seria quando a pessoa se conforma em não ter atitude, ao saber que há outras pessoas presentes e capazes de tomar atitude sozinhas. Nesse evento, 38 pessoas pensaram a mesma coisa, que algum vizinho ia tomar atitude e no final das contas, ninguém tomou e uma pessoa inocente perdeu a vida. Sexta-feira, 13 de abril de 1970. A Apollo 13 foi a 7ª missão tripulada do projeto Apollo e a terceira com intenção de pousar na Lua, mas isso ficou apenas na intenção, já que nessa sexta-feira 13, uma explosão aconteceu na nave obrigando a abortar a missão. A causa disso foi que a ventoinha de resfriamento do motor não foi capaz de resfriar o local por conta de uma mudança de tensão nos suprimentos, o que elevou a temperatura a mais de 500 graus e causou a explosão. Por conta disso, os tripulantes passaram 6 dias no espaço racionando seus recursos para então voltar para casa. Essa sexta-feira também foi responsável por uma das frases mais icônicas de todos os tempos. Houston, nós temos um problema. Apesar do susto,
todos voltaram em segurança e não houve perda maiores que financeiras. Sexta-feira, 13 de setembro de 1970. Ainda no ano dos acidentes aéreos, ainda aconteceu o mais mortífero desastre natural de todos os tempos. O ciclone de Bola atingiu Bangladesh e Bengala Ocidental na Índia, acumulando entre 300 e 500 mil mortes, vítimas não só dos ventos, como também do tsunami que acompanhou ele. A cidade mais afetada pelo fenômeno foi uma chamada Tana de Tazamudin, onde, com uma população de 165 mil habitantes, cerca de 45% do total morreram. O ciclone durou 6 dias, dissipando finalmente no dia 13, mas deixando esse rastro de destruição. Sexta-feira, 13 de outubro de 1972. Nessa sexta-feira 13, não apenas uma tragédia aconteceu, mas duas, e ainda da mesma natureza. 2 aviões caíram neste dia. Um destes aviões caíram enquanto transportavam uma equipe de rugby uruguaiana e seus familiares quando colidiu com os Andes. Haviam 45 tripulantes no total e um quarto dessas pessoas foram perdidas no acidente, enquanto outras ainda sucumbiram tardiamente pelo frio e com uma avalanche que os atingiram. Os sobreviventes ficaram presos na neve por 2 meses até serem resgatados e, meio à falta de recursos, tiveram de tomar decisões difíceis que os levaram a ter de se alimentar de seus parentes que faleceram no acidente. Essa história de sobrevivência foi um marco que inspirou diversos livros, documentários e filmes. No mesmo dia, um avião da companhia Aeroflot colidiu com uma estrada pouco antes de chegar ao aeroporto de Moscovo, vindo de Paris. Neste acidente, foram perdidas 174 vidas, o que lhe rendeu o título de maior desastre da aviação civil até a época. Apesar disso, ainda é difícil conseguir atenção perto do Milagre dos Andes, que envolve temas polêmicos como canibalismo. Em toda sexta-feira 13. Há uma aparente perda de cerca de 900 milhões de dólares por conta do medo das pessoas de trabalhar e viajar nessa data,